Já já eu começo, só vou deixar o pessoal chegando aí, tá ok? Boa tarde aí, daqui a pouquinho a gente começa. Só vou esperar o pessoal chegando devagar. Tô meio lento hoje, então tenho um pouco de paciência com o professor. Lucas, Camille, Beatriz, beleza aí com vocês? Tranquilo? Chegar mais gente aí, né? Ana Clarissa. A gente vai falar sobre duas novas concepções filosóficas. Os... Eu vou colocar aqui na tela o início do texto, mas antes eu queria falar rapidamente. Calma aí. Maria Esther. Então nós falamos na aula. Isso. Vivian. Boa tarde, Vivian. Vamos fazer da seguinte forma, já que nós temos a possibilidade de abrir o microfone e falar, então, na medida em que eu for falando, se alguém quiser fazer uma pergunta, né, ou fazer um comentário, não tem problema nenhum. Só, né, falar, professor, tal, eu não entendi essa parte aí, dá para repetir, né, acho que o Meet, eu acho que essa possibilidade acho que é melhor, né. A gente falou sobre, na última aula, sobre as duas concepções filosóficas, aristotélica e platônica. Falamos um pouco também sobre a forma de operar um pensamento filosófico, né, a experiência filosófica, que é a partir de uma pergunta, na medida que a gente vai respondendo essa pergunta,
A gente vai criando um sistema, né? Vai criando uma explicação e, consequentemente, um sistema, e foi assim que os filósofos iniciaram a construção dos seus sistemas, né? Vimos a platônica, a aristotélica, e hoje a gente vai estudar a epicurista, o estoicismo. Hoje eu estou um pouco mais lento, então eu vou devagarinho, vou ler, vou comentar, meio, sei, acho que são efeitos colaterais do isolamento. Já temos 8, acho que dá para começar, né? Vamos devagarinho então. Vou colocar para vocês aqui o texto inicial. Ah, sim, mas antes eu estava falando sobre. Eu terminei falando sobre a concepção do sistema filosófico aristotélico, e nós falamos que ele divergia um pouco de Platão, né, porque ele tem uma preocupação com o aqui e agora, né? Enquanto Platão desenvolveu a ideia, aquele concepção do idealismo, né? O sensível, o inteligível, o sensível e o inteligível, né? O Aristóteles vai trabalhar com a questão a partir do sensível, da matéria. Então, ele vai dar valor às ações práticas. Então, eu estava pensando aqui, né, nessa pandemia que a gente está vivendo, as ações práticas que influenciam a transformação da realidade. Então, para Aristóteles, a transformação da realidade se daria através de ações práticas, né? Então, por exemplo, tocar na janela para as pessoas, para afetar o outro, né? A contribuição através de donativos, né? Você ir lá no lugar e ajudar as pessoas. Isso tem a ver com uma concepção aristotélica de agir no mundo, né? Então, dito isso, vou colocar o texto aqui do nosso livro lá. Vocês estão vendo aí? Dá um alô pro professor aí. Então, ó, Epicuro, o caminho do prazer. Na verdade, como eu falei para vocês, a gente está tratando a filosofia através daquela palavrinha chave que é a felicidade, né? Mas a gente tem que lembrar que os filósofos eles estavam pensando a felicidade, né, no sentido de que também como nós conduziríamos a nossa vida, né, através de um comportamento ético também, para poder fazer com que as coisas tivéssemos uma vida plena, né? Então, cada um vai desenvolver uma ideia do que seria ter uma vida plena, ética, né? Bem vivida, né? Felicidade aí, então, seria só uma ideia a partir da qual a gente desenvolveria essa plenitude de vida, né? Então, apesar das diferenças entre as duas abordagens anteriores, você já deve ter notado que elas não são muito distintas, assim, né? Pois tanto Platão como Aristóteles, por caminhos diversos, valorizam muito o papel do intelecto para obter uma vida feliz. Então, né, os dois principais filósofos aí da Grécia Antiga, onde se originou a filosofia, eles vão usar a razão, ainda que o Platão ainda seja uma passagem do mitológico para o racional, né? Ele e o Aristóteles são os caras que são os filósofos que já iniciam, né? Reiniciam a ideia da razão como forma de estabelecer o mundo, de conceber o mundo, né? Não mais por explicações de revelações e tal. A resposta realmente distinta foi a de Epicuro, que é o que a gente vai estudar hoje, que recomendava o caminho do prazer. Para o filósofo, felicidade é o prazer resultante de satisfação dos desejos. Coisa interessante. Como crê a maioria das pessoas, né? Mas o que Epicuro quer dizer com isso é que a felicidade é fundamentalmente prazer, pois para ele tudo no mundo é matéria, e no ser humano sensação, inclusive a felicidade, né? A sensação que a gente é curioso, né? Porque aqui ele vai usar uma ideia que Platão abominava, né? Para Platão, os sentidos nos causariam ilusão, né? Não chegaríamos à verdade através dos sentidos.
Epicuro, já para Epicuro, é diferente. Através das sensações, é que Epicuro vai dizer, não, nós teremos condições de enxergarmos a felicidade, ao bem supremo, a boa vida, através do que eu sinto, do que eu percebo, né, aqui e agora. Né? Vamos lá para... Vamos voltar aqui. Eu sempre erro aqui nessa coisa do documento aí. Fechei o documento, peraí. Agora vai, peraí. Então, com base na... Assim, ser feliz é sentir prazer. Para Epicuro, né, o mais importante é sentir prazer. Né? Com base nessa visão sensualista, baseada nas sensações, como eu falei anteriormente, Epicuro dirá que todos os seres buscam o prazer e fogem da dor, e que para sermos felizes devemos gerar, primeiramente, as condições materiais e psicológicas que nos permitam experimentar apenas o prazer na vida. E prazer para ele é, sobretudo, a ausência de dor, conforme veremos adiante. Então, que estratégias os filósofos propõem para evitar a dor? As principais causas de angústia e infelicidade, segundo Epicuro, são as preocupações religiosas e as superstições. Então, a gente, baseado no que a gente já sabe de Epicuro, que ele tinha como seu professor, o professor dele, na verdade, foi aluno de Demócrito, né? Demócrito, como a gente vai ver depois, mais na frente, ele enfatizava a questão da matéria. Então, o que eu vejo, o que eu toco, né, é o que mais importante. Por isso que essa coisa do Epicuro, né, da sensualidade, de sentir, né, as sensações, a sensibilidade é que vai me dar acesso a esse conhecimento. Vamos lá. Beleza. Vocês estão vendo aí o texto? Voltou o texto? Alô? Ô, moçada, viu o texto aí? Ok. Ele se refere aqui ao temor que certas crenças e religiões nos impõem. Por exemplo, os gregos temiam muito ofender seus deuses e serem terrivelmente punidos por eles. Também viviam sob o pavor de forças divinas, de que forças divinas interferissem suas vidas, mudando sua sorte ou tirando-lhes os seres queridos. É curioso aqui, só para comentar, que não só a filosofia grega, né, ou a cultura grega tinha esse pensamento, né, a romana também, e outras culturas também, né, se relacionavam com os deuses nesse sentido, né, a indiana, a chinesa, a africana, né, sempre pensando que qualquer coisa que tivesse, que pudesse ofender, né, essas divindades, né, influenciariam na sua vida, né. Todo esse sofrimento poderia ser evitado, segundo o filósofo, se as pessoas compreendessem que o universo inteiro é constituído de matéria, inclusive a alma humana. Veriam que tudo o que acontece pode ser explicado pelo movimento aleatório dos átomos, que produz forças cegas e indiferentes ao destino humano. Aqui, Epicuro sugere a teoria atomista e mecanicista de outro filósofo grego, Demócrito. Estudaremos no capítulo 11. Então, na verdade, esses autores filósofos, na verdade, são pensadores originários, né? São os pré-socráticos. Alguns autores chamam de pré-socráticos, outros chamam de pensadores originários. Eles influenciaram Sócrates, Platão, Aristóteles e os outros filósofos, né? O pensamento sempre é feito dessa forma, né? Você pensa sobre o que o outro pensou. É como o Platão vai beber na fonte de Sócrates, né? E Aristóteles, que aprendeu com Platão, vai divergir um pouquinho, mas pegou as ideias de Platão e desenvolveu. Epicuro, da mesma forma, ele vai beber na fonte de Demócrito e desenvolver o seu sistema filosófico.
Vamos para. Portanto, na ética aristotélica, embora o exercício contínuo. Eu acho que eu pulei alguma coisa, deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. Por enquanto, até que tá tranquilo, alguma pergunta aí? Pode responder, pode abrir o microfone, porque quando você digita aí no chat, eu não consigo ver direito. Vamos. Oi, Laura, seja bem-vinda. Estou meio aqui perdido aqui na página. Ah, aqui encontrei. Mediante essa compreensão materialista do universo, do ser humano, Epicuro sustentava que as pessoas também se livrariam de outro grande fator de angústia e infelicidade, o medo da morte. Curioso, né? Ele vai, então, tentar afastar da gente, né, alguns medos, para que a gente possa pensar na vida aqui e agora, né? Não se preocupando com pós-vida. Também a gente pode pensar que ele aí está contrariando ou está refutando ideias platônicas, né? Na verdade, a ideia de Platão de um mundo inteligível, né, pode fazer com que a gente entenda que esse mundo inteligível, né, é um mundo para além dessa vida. Né? Epicuro está dizendo que a gente não deve se preocupar com esse além-vida, né? Temos que se preocupar com aqui e agora, a matéria. Então, acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito, eliminando o desejo de imortalidade. Quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Então, você vê que é uma concepção materialista da vida, né? Você não está preocupado com o que vem depois, né? O que vem depois, talvez para ele nem existisse um depois, né? Eliminar ou moderar os desejos. Epicuro também dizia que quem espera muito sempre corre o risco de se decepcionar. Por isso, ele recomendava que as pessoas eliminassem todos os desejos desnecessários e se permitisse apenas os naturais e necessários, mesmo assim, com moderação. Então, ele vai, na próxima página, ele vai listar esses desejos. Quer ver? Depois a gente vai ver os estoicos. Aqui significa fazer uma distinção entre os desejos que para o filósofo podiam ser classificados em três tipos: naturais e necessários, naturais e desnecessários, não naturais e necessários. Isso aqui me lembra logo lá na página 21, quando fala sobre os aspectos que seriam necessários para sermos felizes, os aspectos gerais. Não sei se vocês lembram. Os bens materiais e riqueza, status social, poder e glória, prazeres da mesa e da cama, saúde, amor e amizade, né? Então, você percebe que os filósofos eles não deixam de pensar nessas coisas, né? O que é necessário para a gente, o que está à nossa volta, o que a gente dá valor, mais ou menos. Então, ele fala lá, naturais e necessários, como os desejos de comer e beber e dormir, os naturais e desnecessários, como os desejos de comer alimentos refinados, né, tomar bebidas especiais e caras e dormir em lençóis luxuosos, e não naturais e desnecessários, como os desejos de riqueza, fama e poder. Então, ele vai dizer que tem coisas que são importantes, umas coisas são mais importantes que outras. Inclusive, ele vai, lá mais na frente, ele vai falar que algumas coisas que a gente se preocupa, elas atrapalham
nos atrapalham a descobrir o que realmente nos dará a felicidade, ou, né, como eu já falei para vocês, a felicidade é só uma palavrinha, né, a maneira ideal de viver, né, o bem viver, né, ou, né, sem essa perturbação. Então ele vai falar que coisas que estão externas, coisas que estão externas a gente, né, não deveriam nos atrapalhar, não deveríamos desenvolver a imperturbabilidade da alma, ou uma palavra que ele vai dizer lá que é ataraxia, mas a gente vai chegar lá. Então, ó, contentar-se com pouco seria o segredo do prazer e da felicidade. Com a expectativa reduzida, não há decepção. Nenhum grande prazer pode advir de um simples copo d'água. Gozar o prazer eventual de um banquete ou de um cargo elevado não é proibido, mas não deveria ser desejado sempre, pois mais cedo ou mais tarde viria a insatisfação e o desprazer. Ora, que coisa interessante, né? Na contemporaneidade, hoje, como é que nós vivemos, por exemplo, que a publicidade provoca na gente, né? Provoca na gente desejos de coisas que nós não precisamos. Então você fica ali, e inclusive isso aí é muito pesquisado pela psicanálise, né? Tem uma coisa que todo mundo já deve ter passado por isso. Viu lá um tênis, né? Ou um celular, um objeto do seu desejo. Está lá na vitrine e você quer muito. Aí você fica naquele negócio que você quer, que você quer, que você quer. Quando você chega lá, né? Quando você está vendo na vitrine aquela coisa, meu Deus, quando você consegue obter o objeto, aquele objeto perde um pouco a aura, perde, né? É isso, na verdade, né? Que está dentro da gente, né? Na verdade, o que move a gente é o desejo de conquistar a coisa, né? Conquistar aquela coisa, ela meio que perde um pouco, né? Perde um pouco a graça, né? Então, agir com prudência racional. Então, isso aqui são os passos que ele está mostrando para a gente, para que a gente desenvolva essa pretensa felicidade, esse bom viver, essa maneira, essa uma forma de viver que seja mais agradável, correta, né? Como nem todos os prazeres contribuem para uma vida feliz, como apontou Epicuro, podemos concluir que alguns prazeres são superiores a outros. Por isso, o filósofo recomendava agir com prudência racional, isto é, avaliar a ação de cada um deles. Oi, peraí, alguém pediu para entrar? Ah, aqui, Miguel. Opa, chega mais aí, amigo. Vai acompanhando aí. Se fizermos a comparação entre os prazeres, veremos que, conforme assinalou o filósofo, alguns são mais duradouros e encantam o espírito, com a boa conversação, a contemplação das artes, a audição da música. Já outros, movidos pela explosão das paixões, são muito intensos e imediatos, mas perdem sua força com o passar do tempo. Esse discernimento nos possibilita realizar uma escolha prudente e racional dos prazeres, evitando aqueles que podem produzir infelicidade. Então você vê que, na verdade, mil e um, beleza. Você está vendo aqui, na verdade, o que o filósofo está mostrando para a gente, né? Está sugerindo a gente, né? É como se fosse um exercício, é um exercício a filosofia para alguns filósofos aí que a gente está estudando, é um exercício interior de construção, né? De um controle, de um exercício interior seu mesmo, individual, né? A filosofia estava ligada a isso, né? Você descobrir dentro de você como é que funciona a sua vontade, os seus desejos, e encontrar uma harmonia entre esses desejos e vontades, né, e pensar, e entendimento. Entendimento, desejo, vontade. Se você harmonizasse isso, né, a sua ação seria ética, consequentemente você alcançaria a felicidade, o conhecimento, o bom viver. Aí está falando aqui, ó, esse discernimento possibilita realizar uma escolha prudente e racional dos prazeres, evitando aqueles que podem produzir infelicidade. Desse modo, conquistamos a autarquia, isto é, o governo da própria vida. Eu acabei de falar isso. Então você mesmo vai se moldando, né? Você vai colocando limites para você mesmo, sem depender de elementos externos. E pela autarquia, conforme sustentou Epicuro, ascenderíamos à ataraxia,
palavra de origem grega que designa o estado de imperturbabilidade da alma, caracterizada pela indiferença total ao que ocorre no mundo. Esse seria o objetivo último, a felicidade suprema dos epicuristas. Coisa interessante, né? A maneira como ele vai desenvolver isso aí. Então, a gente, aqui, na verdade, a gente está... Até aqui, como é que está aí? Estão conseguindo entender? Está muito difícil? Está muito complexo? Acho que não, né? O Epicuro é um camarada que ele vai priorizar, vamos dizer assim, né? Valorizar a matéria, né? Ele vai valorizar também as coisas que estão aqui nesse mundo, né? Um pouco aristotélico, vamos dizer assim, né? Um pouco para o lado aristotélico, porque com um pezinho lá no Demócrito, que tem como fundamento a matéria, né? Ele vai dizer que as coisas que estão aqui e que nos moldam, né? A minha relação com o outro, né? A minha relação com as coisas, né? A partir das minhas sensações, do que eu percebo no mundo, né? E largar mão de um pensamento que esteja para além do aqui e agora, né? Para além do aqui e agora, não deveríamos nos importar, porque se nós ficarmos preocupados com o que vem para além, a gente não pensa no agora, e aí a gente não consegue organizar os nossos pensamentos, né? E o prazer, né? Tudo que me dá prazer é o que eu devo valorizar na concepção epicurista, vamos dizer assim, né? A próxima concepção filosófica que a gente vai dar uma olhada agora é o estoicismo, né? O estoicismo seria um equilíbrio aí entre essas concepções filosóficas, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e a gente vai ver então agora como é que se dá, como é que é esse pensamento filosófico. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, comentários? Vocês já ouviram falar de Epicuro? Alguém aí já ouviu falar de Epicuro? Alguém já ouviu falar de Aristóteles? Alguém ouviu falar de Platão? Poxa, caramba, o pessoal está participando bem, gostei. Vamos então aos estoicos. Então, o amor ao destino. Outra perspectiva do caminho da felicidade foi criada pelos estoicos, dando origem à corrente filosófica antiga conhecida como estoicismo. Essa palavra deriva do grego stoa, pórtico ou galeria de colunas. Trata-se de uma referência ao local onde o primeiro filósofo desta corrente, Zenão de... Opa, que isso? Peraí. Tá vendo? Vou ler aqui geral, peraí, gente. Cadê você? Cadê você? Estoicos. Aqui. Zenão de Cício. Reunia os alunos e administrava suas aulas. Para o estoico, é feliz aquele que vive de acordo com a ordem cósmica, aceitando e amando o próprio destino nela escrito. Como se explica essa ideia e qual precisamente o método estoico para a condução de uma vida boa e feliz? Só para lembrar aqui um comentário rapidamente, o Aristóteles, assim como o Epicuro, eles davam aula a céu aberto, né? O Epicuro até fundou um jardim, o Jardim de Epicuro, onde ele reunia seus alunos e ali ia trocando ideia, e o Aristóteles ia caminhando pela rua, pelo pátio, né? E eram chamados, tinha um nome, os peripatéticos, né, os alunos de Aristóteles. Vamos ver então aqui os estoicos, como é que a gente, para o estoico, então, como é que se dá a condução de uma vida boa e feliz? Compreender a ordem cósmica. Então, temos a cosmologia, a cosmogonia. A cosmogonia está relacionado a
como é que se organiza a ligação entre os deuses, seria uma cosmogonia, né? Então, a explicação do mundo através da relação dos deuses, das divindades e tal. A cosmologia, né, tem a ver com os astros e tal. Então, como é que funciona o cosmos? Então, o cosmos é uma ordem e tal. Então, para os estoicos, nós estamos ligados a essa ordem cósmica, vamos dizer assim, né? A gente pode, talvez, ligar os estoicos a algumas religiões politeístas, né, que nos relacionam o ser humano com o cosmos. O primeiro passo é entender a física ou a cosmologia estoica. O estoicismo concebe o universo como cosmos, um universo ordenado e harmonioso. Então, mais alguém? Peraí. Camille, já estou nos estoicos, hein? Acompanha aí. O estoicismo concebe o universo como cosmos, um universo ordenado e harmonioso, composto de um princípio passivo, a matéria, e de um princípio ativo, racional e inteligente, chamado logos, que permeia, anima e conecta todas as suas partes. Então, o princípio é que inicia, que funda, né, aquilo que constitui a base, é o princípio das coisas, né? Esse princípio ativo, ou inteligência universal, que os históricos chamavam de providência, regeria toda a realidade, equivaleria ao que se pode denominar de Deus. Então, né, o cosmos, a concepção filosófica que mais se aproxima de uma ideia de Deus seria o estoicismo. Se o Deus estoico permeia tudo, isso significa que ele se encontra no mundo e se confunde com ele, com a natureza. No jargão da filosofia, disse que Deus é imanente. Né? No jargão da filosofia, tem a imanência e a transcendência. Né? Aqui ele está colocando. O imanente é o que está no nosso mundo, é o que faz parte do aqui e agora, é como estamos aqui, ligados ao aqui e agora, né? E o transcendente é o que não faz parte desse mundo, é o que está para além desse mundo, que é o invisível, vamos dizer assim, né? O imanente pode ser o visível, o que eu posso tocar, o que eu posso sentir, e o transcendente é aquilo que eu não vejo, né? Então ele fala lá, o contrário desse termo é o transcendente, né? Isto é, que está separado do mundo e não se confunde com ele. Na verdade, aqui ele coloca o Deus cristão, como o Deus cristão em algumas concepções, ele está apartado do nosso mundo, né? Ele é uma coisa que está fora, né? Para alguns filósofos, na verdade, Deus está envolvido, né? Ele é um Deus ao mesmo tempo imanente e transcendente, mas isso não é para a gente conversar agora, é mais complexo. Em outras palavras, tudo que existe e que acontece em um objetivo tem um objetivo e uma razão de ser, pois faz parte da inteligência universal divina. Assim, tudo é necessário, ou seja, não pode ser diferente do que é, pois no cosmos todos os eventos estão organicamente predeterminados. Isso inclui a vida de cada um, o que quer dizer que, na concepção estoica, cada pessoa nasce com um destino definido. Olha que coisa interessante. Pela mesma razão, tudo o que acontece deve ser bom, pois é animado pelo bem contido nos princípios racionais que governam o universo. Então, por exemplo, para o estoico, né, a morte não é uma coisa ruim, né? A morte faz parte desse ciclo cósmico, né? Para os estoicos, assim como para alguns politeístas, né? Nós voltaremos a esse pó cósmico, né? Nós somos constituídos de pó cósmico, somos pó das estrelas, e nós, ao morrermos, voltaríamos para essa condição. Então, se a gente faz parte do cosmos, né, dependendo, pensando numa perspectiva estoica, né, voltaríamos para o cosmos. Isso quer dizer que, para os estoicos, o bem do todo é melhor do que o bem individual. Olha que coisa interessante aqui, hein? Talvez possamos dizer que para eles não há bem quando a pessoa se afasta do todo. E a gente pode identificar os estoicos com muitas essas culturas, né? Por exemplo, as culturas indígenas, né? As culturas tribais. E aqui, tribo não quer dizer nada primitivo nem atrasado, né? Tribo mesmo, né? Uma cultura, né? As culturas africanas, chinesas, que elas são coletivas, elas não são individuais, elas não vivem como nós ocidentais que valorizamos o individualismo, né? Cada um por si. Não,
né? Numa tribo indígena, você vê que uma coisa é dividida para todos, né? A parada é coletiva mesmo, né? Tudo, a organização se dá ali no grupo, né? Não é uma pessoa sozinha, um indivíduo, né? Então, o estoico tem isso. O estoicismo tem essa questão. Vamos ver aqui. Peraí, a próxima página, então, 26. Alguém quer fazer comentários aí? Perguntar? Deixa eu só ver aqui. Página 26. Desculpa, página 28. E bugou aqui, peraí, gente. Meu computador bugou. Eu vou continuar aqui. Ah, já tá voltando. Voltou. Então, usar o poder da vontade. Com base nessa cosmologia, como eu falei, né, a diferença entre cosmologia e cosmogonia, na cosmologia estoica, os estoicos entendiam que é impossível sermos felizes se acreditarmos que a felicidade é ter tudo o que desejamos, como geralmente se pensa, né? Basta que fracassemos em alcançar um desejo e nos tornarmos felizes. A esse respeito, ensinavam que há coisas que dependem de nós e há outras coisas que não dependem de nós, ou só de nós. Depende de nós, por exemplo, elaborar um bom trabalho ou ser bom e engenhoso. Não depende de nós, ou só de nós, ganhar na loteria ou conquistar o coração de uma pessoa amada. Então, olha que coisa, olha o ensinamento aqui que os históricos nos dão, né? Se eu não faço um dever, ou se eu não faço uma tarefa, eu não posso culpar meu pai, nem minha mãe, nem o professor, nem a direção, né? Segundo o estoico, isso é uma responsabilidade sua, depende de você. Então, você se tornará, se isso, né, se você tiver consciência disso, né, se você se tornará um pouco mais infeliz, né, se aquela tarefa que depende só de você, você não fizer, porque aquilo não depende de nenhuma outra pessoa à sua volta, só depende de você. Se você não faz, então naturalmente você vai, meu Deus, né? É óbvio que você vai querer culpar o outro, né? Mas para uma tarefa que você pode fazer, quando não é feita, o estoico está falando para você aqui, né? Você pode se tornar um pouco mais infeliz. Isso vai aparecer na psicanálise, né? Então, se existe uma ordem cósmica predeterminada e se há coisas que não dependem de nós, só nos resta aproveitar uma brechinha de liberdade que o estoicismo nos deixa para garantir essa nossa felicidade. A aplicação de uma faculdade que todos temos, a vontade. Então, o estoico também ele vai pensar, né, sobre a ordenação da sua própria vontade, né? Como é que você organiza a sua vontade, né? Como é que você é aquela pessoa que deseja todas as coisas e quer porque quer, ou você dá uma parada, você é prudente, né? Nos desejos, seu desejo. Você tem consciência das coisas que dependem de você, do que não depende de você, né? É a vontade que nos permite querer ou não querer as coisas. Veja que nada nem ninguém pode me obrigar a querer ou não o que eu não quero, ou a não querer o que eu quero. Podem me obrigar, por exemplo, a ir a uma festa, inclusive me levar à força até lá, mas não podem me fazer querer ir à festa. Desse modo, para os estoicos, que posso construir minha felicidade. Desse modo, para os estoicos, que posso construir a minha felicidade. Quer dizer, usando da minha vontade para querer apenas aquilo sobre o que tenho poder, que depende de mim e que me faz verdadeiramente feliz. Então, na verdade, é uma tomada de consciência, né, que o estoico coloca para a gente. Consciência das coisas que estão à nossa volta, né, dos nossos desejos, nossas vontades. Vamos ver aqui. Ele também vai nos mostrar algumas formas, né, de alcançar essa harmonia
e esse controle dos desejos e das vontades. Vamos ver quais são aqui. Controlar pensamentos e ações. Com base nesse raciocínio, os históricos procuraram orientar a conduta das pessoas, estabelecendo a seguinte distinção entre as coisas. Então, coisas boas, coisas más e coisas indiferentes. Então, as coisas boas são aquelas que dependem de nós e que devemos querer e buscar durante a vida para sermos felizes. Trata-se das virtudes, como ser prudente, justo, corajoso. Então, isso tem a ver com ética, né? A gente vai, em algum momento, não sei se vai ser esse ano, mas está dentro da ética, né? Ética comportamental, né? As coisas más são as coisas que dependem de nós, mas que, ao contrário, devemos evitar durante a vida, se queremos ser felizes. Trata-se dos vícios e das paixões, como ser imprudente, injusto, covarde, guloso, raivoso, falastrão, né? Tem gente que fala do outro, né? Então, o estoico vai falar para você assim, ele vai te dar uma exortação, olha só, se você ficar falando muito aí da pessoa, né, isso aí não vai fazer bem, não vai fazer bem para você, não vai fazer bem para o outro. Então, evita de ficar falando, né? Seja prudente, né? E indiferentes são as que não dependem de nós e com as quais não devemos nos preocupar, sob pena de gerar infelicidade. É o caso da morte, do poder, da saúde ou doença, da riqueza ou da pobreza, entre outros. Então, ele está falando aqui um pouco, aí ele vai se aproximar um pouquinho do Epicuro, né? Não se preocupe não fique se preocupado com a morte, porque você não vai resolver isso, né? Isso vai acontecer, você não vai poder dar conta, e se você ficar pensando nisso, você não vai viver a sua vida, você vai ficar infeliz, vai ficar, né, menos, menos capaz de ter uma boa vida, vamos dizer assim, falando em outros termos. A infelicidade ocorre, portanto, segundo os estoicos, quando não conduzimos corretamente nossos pensamentos e não evitamos as chamadas coisas más. Então, ele está aqui, né, falando para a gente, é um exercício, né, interior, né? Quando nos preocupamos com tais coisas indiferentes, algo muito frequente, o que conduz à formulação de juízos errôneos ou opiniões equivocadas sobre os acontecimentos e o consequente despertar de paixões. Então, por exemplo, Vivian, 1001. Então, por exemplo, né, se a gente tomar como exemplo o que a gente está vivendo hoje, então a gente fica muito. Essas informações que chegam na televisão, meu Deus, tem gente morrendo, tem gente, como é que vai acontecer? E a gente está preocupado. Se você ficar tenso e ficar envolvido, né, segundo os estoicos, você ficar mergulhado nessas informações, você vai pirar, né, e não vai dar conta das coisas que você tem que fazer no dia a dia. Afinal de contas, você não morreu, né? As pessoas que estão à sua volta precisam de você, né? Você precisa se organizar, né, para poder fazer as suas coisas, né? O estoico está dizendo isso para gente, olha, não fica mergulhado no desespero e nas coisas que não dependem de você para acontecer ou não acontecer, né? Concentre-se. Quais são as coisas que você tem que fazer? Faça elas, as faça uma de cada vez, devagarinho, com calma, sem se perturbar. Por esse raciocínio, podemos concluir que a paixão, ou pathos em grego, é o resultado do uso inadequado da razão, enquanto a virtude consiste na ação que se desenvolve conforme a razão, ou seja, conforme a natureza, pois a natureza, como vimos, é o logos, é a razão. Então, esses camaradas aqui estão nos mostrando que a razão é o meio através do qual, né, estamos aqui tratando da filosofia, e a filosofia, né, a partir da razão é que a gente vai ordenar a nossa vida, né? Mais uma vez pensando nessas concepções filosóficas, tanto a platônica quanto a aristotélica, o epicurista e o estoicismo, estão lançando mão da razão para organizar nosso interior, né? E fazer com que a gente conduza a nossa vida de forma correta, né? Correta, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Assim, dominar as paixões é o objetivo principal da ética estoica. Para isso, o esforço de controlar os pensamentos será fundamental, pois é o pensamento equivocado que gera as condições para aflorar as paixões. Veja o conselho de um pensador estoico grego, Epiteto, que foi escravo em Roma durante a maior parte de sua vida. Vamos ver o que ele diz para a gente. Ele era adepto do estoicismo.
Lembra-te que não é nem aquele que diz injúrias, nem aquele que te bate, que te ultraja, mas sim a opinião que tens deles, e que te faz olhá-los como gente por quem és ultrajado. Quando alguém te magoa ou te irrita, saiba que não é aquele homem que te irrita, mas sim tua opinião. Esforça-te, portanto, acima de tudo, para não te deixar levar por tua imaginação. Então, olha só o que ele está falando aqui, né? O que, a filosofia estoica aponta para a gente, né? É uma coisa interior, né? Você consigo mesmo. Então, se você se organiza, se você tem consciência das suas vontades, dos seus desejos, né? Você percebe que o que falam para você, o que tentam te atingir, não é verdadeiro, né? Se você tem consciência de quem você é e das coisas que você do que você, aquilo que depende de você, você faz corretamente, né? Isso me lembra um pouco, a gente vai estudar mais na frente, né? A concepção filosófica de Sócrates, né? Sócrates diz que uma vida não vale a pena ser vivida se não for examinada, né? Você está tendo sempre que questionar e criticar e não aceitar as coisas. Então, é isso que ele está falando aqui para a gente também, de certa forma, né? Lembra-te que não é nem aquele que te diz injúrias, nem aquele que te bate e que te ultraja, mas sim a opinião que tens deles. Vamos seguir aqui então. O sábio, portanto, seria aquele que pensa corretamente, de acordo com as exigências da razão universal, controla seus pensamentos e evita as ilusões das paixões. Desse modo, atinge a apatia, e a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. E quem é imperturbável não tem tristeza, e sem tristeza se é feliz. Então seria um caminho, né? Vamos terminar aqui, que aí eu vou deixar para perguntas e comentários. Terminando já a leitura e o comentário aqui, muito interessante. Ó, o amor, amar o destino próprio. Então, o domínio sobre os pensamentos e as paixões seria a via negativa para atingir a felicidade. Disse negativa porque se dá pela negação das paixões, pela negação das causas da infelicidade. Mas há também um percurso positivo, o amor fati, expressão latina que significa amor aos fatos, aos acontecimentos, como o próprio destino. Esse amor fati vai aparecer lá na modernidade um filósofo chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Como vimos antes, de acordo com o estoicismo, tudo é animado pelos princípios racionais que governam o universo. A gente falou do cosmos, né? De tal maneira que tudo que acontece não depende de mim, é necessário e bom. Mesmo a morte de um ente querido, por exemplo, deve ser tomado como um acontecimento bom, no sentido de que faz parte da ordem universal. Por isso, os estoicos entendiam que uma pessoa não deve se revoltar por ter nascido com uma deficiência física ou por ser aqui ser feia, mas aqui tá, esse texto aqui não é muito legal, desse ser feia ou pobre ou até mesmo escrava. Tudo isso não depende dela. A pessoa deve não apenas aceitar o peso do seu destino, mas também querê-lo. Isso é, amar o que tem e o que vive. Deve, enfim, compreender que faz parte da totalidade e ter amor por seu destino. Somente assim poderá ser feliz. Aqui o autor, né, ser feio e bonito, isso é um preconceito, né? Mas deu para entender essas duas concepções filosóficas, né? O estoicismo e o epicurismo, eles de uma forma mais geral, né? Eles têm como objetivo, né? Mostrar que o ser humano pode traçar caminhos para ser mais feliz, ou menos infeliz, vamos dizer assim, né? Na medida em que que ordena o seu comportamento, mas não o seu comportamento exterior, né? Não sei se vocês percebem, é um comportamento interior, né? Um exercício interior que esses filósofos apontam para a gente. E eu gostaria de perguntar a vocês, até aqui, como é que foi, como é que está sendo, o que chamou a atenção, né? A galera não resistiu aí, tem pessoa que foi embora. Ana, Clarissa, pode falar para mim alguma coisa a respeito do que nós tratamos até agora? Um comentáriozinho, por favor?
Beatriz? Peraí. É porque eu não estou no chat, peraí, deixa eu vou ir até o chat. Eu achei a aula muito interessante, mas não dá, você pode abrir o microfone e falar aí, Ana. É bom ouvir a voz de vocês. Muito interessante em que sentido? O Lucas falou tudo certo, o Camille falou tudo. Beatriz, sim. E aí, minha gente, vamos lá. Temos ainda 10 minutinhos. Gostaria que vocês falassem um pouquinho aí do que a gente tratou aqui. Como é que essa forma de apresentar essa aula dessa forma no Meet é melhor ou não? Melhor pelo outro canal? De qualquer forma, essa aula fica gravada. Se vocês tiverem, avisem os colegas que não puderam assistir, que eu vou colocar no canal do YouTube. Melhor por aqui. Por quê, Miguel? Acho que no YouTube. Opa. Acho que no YouTube tem mais gente. Mais gente participou. Ah, tá. Entendi. Mas você acha que é por qual o motivo? Isso dificulta? Se for por esse lado, é melhor no YouTube. Entendi. Eu tô experimentando os dois, né? Eu acho que ah, tanto lá quanto aqui é legal. Hoje teve menos gente, né? Semana passada realmente foi mais. Teve uma participação maior, né? Uma assistência maior. Você tem razão. Mas aí, então, vamos ficar então nessas duas concepções hoje. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A atividade que está lá tá bem elaborada? Vocês estão conseguindo fazer? A atividade que eu deixei lá das concepções aristotélicas e platônica. Tem algum problema? Uma dificuldade lá? Não? Hora de perguntar. Vamos lá, gente. Então, vou fazer o seguinte: vou colocar essa aula, eu vou passar lá para o canal do YouTube e vou botar uma tarefa referente a essa aula que nós assistimos hoje, né? As duas concepções filosóficas epicurista e estoicismo. Daqui a alguns minutos, então, eu vou encerrar a transmissão. Espero que vocês tenham compreendido, né? Como eu sempre falo e vou repetir, né? Uma aula de filosofia, sem dúvida, é um pouco curioso. Aula de filosofia sem questionamento. Então, 5 minutos para nós encerrarmos. Espero que vocês estejam bem e procurem aí, de certa forma, seguir os estoicos, né, de alguma maneira, e não mergulhem nas más notícias, aquilo que não depende de você, né?
não vai ser resolvido, você precisa se concentrar naquilo que depende de você, né? E aí a coisa ficar um pouco mais leve. Ao mesmo tempo, o Epicuro diz para gente que a gente escolher alguma coisa que nos dê prazer, né? Não todas as coisas, né? Mas algumas coisas que pequenos prazeres, né? Para a gente também poder levar a vida leve, né? Essa aula foi gravada, ela foi destinada para as turmas do primeiro ano do Sebric e estará disponível no canal do YouTube, que vocês têm acesso também, né? É só depois dar uma olhada lá para poder fazer a atividade, né? Você volta lá um pouquinho no texto, um pouquinho na, na aula. O bom daqui, a única vantagem daqui é que eu posso botar o texto na tela e vocês acompanharem o que eu estou lendo. Eu acho que isso é uma vantagem, né? Eu acho também que eu posso também transmitir vídeos, né? Eu vou ver isso aí mais para frente. Aí depois a gente faz uma enquete aí se é melhor pelo YouTube ou se é melhor pelo Meet. Então, meus queridos, se vocês quiserem ir saindo, eu acho que eu já terminei o que eu quis. Vocês não têm perguntas para fazer, né, infelizmente. Então, eu estou aqui até às 19. Se tiver uma perguntinha aí, encerrando então.